Olá! Hoje a gente vai desvendar de vez o mundo da pesquisa científica. Vamos mergulhar nessa jornada da descoberta que começa com uma simples faísca de curiosidade e pode terminar com uma contribuição novinha em folha para o conhecimento humano. E essa ideia é poderosa, né? Ela está no coração de todo o avanço científico. A pesquisa é o que transforma aquela pulga atrás da orelha em respostas de verdade, sólidas, para alguns dos nossos maiores desafios. É sobre levar a curiosidade a sério com método. Então, o que é pesquisa científica afinal? Bom, é um processo, um caminho bem definido, sabe, para gerar um conhecimento que não é só achismo, um conhecimento que outras pessoas podem conferir, testar e confiar. E esse esquema aqui mostra o nosso mapa. O processo todo pode ser dividido em 3 grandes atos. Primeiro, planejar. Depois, executar. E, por fim, divulgar. A gente vai passar por cada um deles. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nesses 3 atos, tem uma pergunta que sempre aparece: quem é que pode fazer pesquisa de verdade? Existe uma ideia meio errada de que isso é coisa só para gênios de jaleco branco trancados num laboratório. A real é que qualquer pessoa, qualquer um com uma ideia legal e com vontade de investigar essa ideia de um jeito organizado, pode começar. Sabe, desde um projeto de feira de ciências na escola até uma pesquisa de doutorado, a lógica é a mesma. O que muda é só o tamanho do desafio. Então, bora começar essa jornada pelo nosso primeiro ato, entender o que é pesquisa e por que essa estrutura de 3 partes é tão importante para qualquer descoberta. Primeira parada, planejar. Pensa nisso como uma planta baixa de uma casa. É aqui que aquela ideia brilhante vai ser transformada num plano de ação super sólido. A gente tem que pensar em tudo antes de começar a botar a mão na massa. Olhando aqui o nosso mapa de novo, dá para ver que o planejamento não é uma coisinha só não. Ele tem várias etapas preparatórias que são essenciais e precisam ser feitas antes de sequer pensar em coletar algum dado. A grande sacada aqui é que planejar é um processo bem cuidadoso. A gente sai de uma faísca de criatividade, passa por uma investigação de tudo o que já se sabe sobre o assunto, até chegar a um documento super detalhado que vai ser o guia de toda a pesquisa. E o resultado final dessa etapa é o projeto de pesquisa. Esse documento é tipo o RG do estudo. Ele descreve os objetivos, os métodos e todas as considerações importantes. E ele passa por uma avaliação para garantir que a pesquisa está no caminho certo, tanto cientificamente quanto eticamente, antes mesmo de começar. Ok, plano pronto, bem amarrado, e agora? Agora a gente vai para a segunda etapa, executar. É aqui que a teoria vira prática, que o plano sai do papel e vai para o mundo real. É a missão propriamente dita. É isso aí, a fase de executar é quando o plano entra em ação. Todas essas etapas que estão listadas aí, desde coletar os dados até escrever o relatório, nascem diretamente daquele trabalho de base que foi feito lá no planejamento. E olha que interessante, a execução exige 2 mentalidades que parecem opostas. No começo, é só disciplina e rigor. Tem que seguir o plano à risca, sem tirar nem pôr, nada de improviso. Mas depois, na hora de interpretar os dados, aí a criatividade e o intelecto entram em campo para a gente entender o que aqueles números querem dizer. Cada uma dessas atividades, desde a primeira coleta de dados até a redação do relatório, tem que seguir o plano aprovado com uma precisão cirúrgica. É essa disciplina que garante que os resultados vão ser válidos, confiáveis e que outros pesquisadores vão poder inclusive replicar o estudo. E o que sai dessa etapa toda? O relatório final. Esse documento é um resumão de tudo que foi feito e de todos os resultados encontrados. Ele é a ponte que nos leva para o nosso último ato, compartilhar o que foi descoberto. Finalmente, chegamos na terceira e, olha, talvez a mais importante etapa: divulgar. Porque uma pesquisa, por mais genial que seja, só está completa de verdade quando as descobertas são compartilhadas com o mundo. É o megafone da ciência. E aqui a gente fecha o ciclo. Depois de todo o planejamento da execução, compartilhar a história da descoberta garante que esse novo conhecimento vai fazer parte da conversa da comunidade científica, construindo em cima do trabalho de outras pessoas. E por que isso é tão importante? Porque a ciência avança com todo tipo de resultado, não só com os positivos. Compartilhar um resultado que não deu certo, que não confirmou uma hipótese, é super valioso. Isso evita que um monte de gente perca tempo no mesmo beco sem saída e pode até abrir caminhos novos e inesperados. E o jeito mais comum de fazer isso é com um artigo científico. Quem já se aventurou a ler um sabe que ele tem uma estrutura toda certinha, né? Essa anatomia, introdução, métodos, resultados e por aí vai, não é só por tradição.
Ela foi pensada para ter o máximo de clareza, permitindo que qualquer pessoa entenda exatamente o que foi feito e por quê. Agora, imagina só, pegar meses, às vezes anos de trabalho duro e condensar tudo num único documento. É um baita desafio. É a prova final da capacidade de um pesquisador de não só fazer a pesquisa, mas também de comunicar suas ideias de um jeito claro e objetivo. Mas ó, tem um plot twist aqui. O fim de um projeto de pesquisa nunca é o fim de verdade. E isso nos leva ao nosso último conceito, o ciclo da descoberta. É uma jornada que não acaba. A gente vê bem nesse esquema que o processo não é uma linha reta, com começo, meio e fim. É um círculo. A publicação dos resultados, o ato de divulgar, alimenta de novo o comecinho do processo. Inspira novas perguntas, novas ideias e, claro, novas pesquisas. Isso nos leva a uma das ideias mais bonitas da ciência. A pesquisa nos dá verdades temporárias, ou seja, o nosso melhor entendimento sobre algo naquele momento. É uma conversa que está sempre evoluindo, onde cada descoberta pode ser melhorada ou até superada por novas investigações. Não é um ponto final, é uma busca que continua. E é assim que o ciclo continua. Ao entender como esse processo funciona, a gente vê que ele é acessível, estruturado e muito poderoso. É assim que o nosso conhecimento coletivo sobre o mundo avança, uma ideia brilhante de cada vez.